Louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Josué 14, versículo 6 em diante diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti, ou seja, sobre Josué e sobre Calebe. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia o meu coração. Versículo 8: no entanto, meus irmãos que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco também sobre essa passagem, amados, que fala sobre Josué e sobre Calebe. A gente, irmãos, passamos muitas vezes também por situações semelhantes a essa. Parece que nós, e quando eu digo nós, eu digo no sentido do povo cristão, é mais fácil a gente ver as coisas ruins do que as coisas boas que Deus faz. Infelizmente, irmãos, isso é verdade. E aqui, nessa passagem, ele está falando claramente sobre isso, que dos 12 que foram espiar aquela terra, os 10 trouxeram apenas coisas ruins que eles viram lá. Eu vou fazer uma pergunta para você: será que aquele que está ao seu lado, seu esposo, seus filhos, que eu quero falar um pouco sobre isso, só tem coisas ruins neles? Será que nós só conseguimos enxergar só as coisas erradas que muitas vezes eles fazem? Será que não tem nada de bom na vida deles não, que pode acrescentar nas nossas vidas, como pai, na nossa vida como mãe, na nossa vida como filhos? Porque é sobre isso que eu quero falar também. Porque aqui nessa passagem eu li, e aqui fala sobre os filhos, sobre a família. Então onde há filho, há família, não é verdade? Sim ou não? Que ele fala aqui, então Moisés jurou que naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Se ele tem filhos, ele tem esposa. Se ele tem uma esposa, ele tem uma família. E eu quero dizer para você que existe uma promessa de Deus para a tua família, seja ela qual for. Se ele bebe, Deus tem uma promessa para a vida do seu marido. Se ela não bebe, e se ela faz outras coisas erradas, Deus tem uma promessa para a vida da sua esposa. Como Deus também tem uma promessa para a vida do seu filho. Porque é muito fácil, irmãos, a gente vê as coisas erradas que muitas vezes nós fazemos. Nós conseguimos ver os erros e as falhas de muitos, mas nós esquecemos das nossas falhas, que são muito maiores muitas vezes. Tanto como homem como filho. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos admitir isso, que nós estamos muito mais errados do que nossas esposas, do que nossos filhos. A promessa de Deus não era só para eles, mas é para mim e é para você também, que crê na palavra de Deus, que sabe que Deus, aquele que Ele promete, Ele nunca deixa de cumprir, mas Ele sempre cumpre. Mas muitas vezes nós falamos assim, irmãos: mas está demorando muito a promessa de Deus de se cumprir. Você sabe qual é o tratar que Deus tem nesse meio tempo com você?
Você sabe aonde Deus quer tratar em você? Quem era o pai de Caleb? Jefoné era o pai de Caleb. Ele era quenezeu, ou seja, não era israelita. Caleb era filho de Jefoné e de uma hebreia da tribo de Judá. Caleb foi escolhido para representar a tribo de Judá. Muitas vezes eu quero dizer para você que Deus possa estar chamando você para representá-lo em determinados lugares que você for. Representar o nome de Jesus Cristo dentro da sua casa. Representar o nome de Jesus Cristo no seu trabalho. Representar o nome de Jesus Cristo no meio dos seus amigos, no meio da sua parentela. E infelizmente tem pessoas que têm vergonha de fazer isso. Olha só, irmão, que eu vou falar agora para você, que Deus colocou no meu coração. Nesse momento eu creio que pelas vias da internet, em presídios, existem pessoas, existem jovens, existem adolescentes, existem mulheres que estão assistindo também. E eu quero dizer para eles que existe uma promessa de Deus para a vida deles. Para ele que é homem, para ela que é mulher, e para aqueles jovens que são filhos de muitas mulheres. Quando eles saírem do presídio, eles têm que entender que Deus tem um propósito na vida deles. Eles não poderão mais ser as mesmas coisas agora no ano de 2025. Assim como eu digo para você, meu querido, minha querida, que o ano de 2025 será muito melhor do que o ano que passou e que marcou muitas vidas. Não será a mesma coisa, porque existe uma promessa de Deus e ela já começou a se cumprir desde o primeiro culto que nós começamos nesse lugar. Aleluia! Porque o nome de Jesus Cristo tem sido glorificado. E nós temos visto isso na vida dos nossos filhos. Os meus não tanto, porque os meus já são grandes, mas de vocês que tem criança pequena aqui. Eu estava ontem ali no fundo, eu vi aquelas crianças brincando lá no canto. Mas todas elas com reverência a tudo aquilo que estava falando, a tudo aquilo que estava acontecendo na obra e na casa do Pai. Significa que elas estão sendo bem instruídas, significa que elas estão sendo bem orientadas, elas estão sendo bem alimentadas com o alimento que vem dos céus, através da vida de vocês como pai, da vida de vocês como mãe e como filhos. E eu quero te falar mais uma coisa. Você, pai, que está aqui hoje, como é que você tem visto o teu filho? E você, mãe, como é que você tem visto a tua filha? Você tem conversado com ela? Você tem tido tempo? Irmãos, eu falo assim, que nas coisas de Deus, do qual a nossa família está citada, eu não gasto tempo, a gente investe tempo. Nós não gastamos tempo com nada nas coisas do Senhor, nós investimos tempo nas coisas do Senhor. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu tenho tanta coisa para fazer para Deus. Irmã, que bom, né? Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, glória a Deus, irmã. Mas eu posso te fazer uma pergunta? E tempo para Deus você tem? Você tem, irmão? Você tem, serva de Deus, tempo para Deus? Você tem tido tempo para Deus, servo de Deus? Qual é o tempo que você tem tido para Deus? Porque coisas para Deus você tem muitas coisas para fazer para Ele. E tempo para Deus você tem tido? Como é que tem sido o seu tempo para Deus? Caleb teve tempo para Deus. Sabe por quê, irmão? Eu vou um pouquinho lá atrás, Josué. A palavra de Deus diz na passagem
que tem um momento que o Senhor fala para ele assim: Josué, ser forte, e eu esqueci a outra parte. Isso, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Vai, Josué. Na situação de Caleb foi o contrário. Caleb já ouviu a promessa, ouviu a palavra de Deus, falou: eu vou lá. E foi, botou o pé lá e viu tantas coisas lindas e maravilhosas, que ele nem se lembrou das coisas ruins que tinha lá, porque ele sabia que tudo aquilo já estava na mão de Deus, que Deus já tinha resolvido já o problema. Irmãos, nós não podemos ver só os problemas, nós temos que começar a observar as coisas boas que Deus tem permitido no nosso meio, como pai, como mãe, como filhos. Nós temos que começar a observar as coisas maravilhosas que Deus tem feito, e Deus só não faz mais, sabe por quê, irmão? Por causa daquela palavra que o Senhor Jesus estava falando lá, quando Ele estava no meio daquele povo, Ele estava curando aquelas pessoas, tudo. E eu acredito que Jesus ficou até triste, porque Ele queria fazer muito mais na vida de muitas pessoas, mas nem todas elas estavam lá simplesmente porque Jesus é o Filho do Deus vivo, porque Ele é o Senhor, mas estavam lá por curiosidade. Então nem todas elas foram curadas por causa disso, irmãos. Nós não temos que ser curiosos, nós temos que ser fiéis a Deus. Eu tenho que seguir a Jesus porque eu preciso dele, e Ele é aquele que tem a luz, Ele é aquele que tem a resposta para tudo que eu preciso, irmãos. Jesus não queria que ele fosse, que ele agisse com Jesus daquele jeito. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus curou a muitos. Ou seja, Ele podia ter curado a todos, mas nem todos verdadeiramente criam nele naquele exato momento. Às vezes eu tenho tentado entender como é que uma igreja que tem mais de 100 membros, e todas as pessoas estão ali ouvindo o culto, ouvindo a palavra, ouvindo as ministrações, vendo tudo aquilo que Deus está fazendo, o seu mover, e de repente uma pessoa só consegue alcançar uma graça, uma pessoa só consegue receber uma cura. Mas por que os outros não receberam, irmãos? Será por quê? Mas Deus não quer curar a todos? E a cura que eu falo, irmão, não é cura de coisas materiais, não. É cura na alma. Eu poderia dizer aqui para alguns assim, ó. Eu poderia descer aí e falar, ó, é isso que está acontecendo com você. Não aqui, mas dentro da sua casa. Irmãos, antes de nós pedirmos para que Deus cure A, B ou C, ou seja, uma pessoa que nós muitas vezes temos dentro do nosso coração, Deus, Ele precisa primeiramente curar o seu. Não adianta você querer pedir para que Deus cure o coração da irmã ou o coração do irmão. Você vai saber com quem é, se o teu está machucado, se o teu está magoado, se você não consegue perdoar. Como é que você quer que as coisas de Deus, que a obra de Deus, que o mover de Deus haja na sua vida? Como, irmãos? Filhos revoltados com seus pais. Me perdoe, mas está vindo e eu preciso falar. Pais revoltados com seus filhos, porque não dá valor ao que ele faz dentro da sua casa. Não dá valor à sua esposa. E entra dentro da igreja como se nada tivesse acontecido. Me responde, meu querido. Me responde, minha querida. É difícil, não é? Mas sabe o que é mais difícil, irmãos? É que muitas vezes a gente não admite, a gente não aceita, a gente quer correção para tudo, menos para nós mesmos.
estamos numa campanha. Um sábio pastor falou: nós vamos sair de 2024 e entrar em 2025 com aquela marquinha ainda lá dentro ainda. Passou o ano, mas não tem acordo. Se quiser que vem falar comigo. Não. Assim não. É isso, irmão. Nós vamos entrar. Começamos o ano de 2025 ainda desse jeito ainda. Magoados, entristecidos, com raiva. Estamos num tempo de Caleb, irmãos. Caleb está marchando para um monte para buscar aquilo que Deus prometeu para ele lá atrás. Como é que você quer subir para um monte desse jeito? Carregando um fardo nas suas costas. Carregando um fardo na sua vida, uma corrente pesada nos seus pés. Por falta de amor. Eu não sei como é que está a sua vida, meu querido. E eu também não quero. Porque antes de eu corrigir a sua vida, eu tenho que corrigir a minha. Antes de querer que colocar você de pé, eu tenho que colocar eu de pé. Para que depois sim eu possa ajudar você a se levantar. Você entendeu o que eu quis dizer, irmãos? Sim ou não? Você entendeu, meu amado? Eu gostaria que você que está com o seu filho, ou com a sua filhinha aí, fala para ele ficar do seu lado. Você pode fazer isso? Em nome de Jesus? Se você está do seu lado do seu esposo, pega na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Caleb, alguém que fez a diferença e nem israelita ele era. Será que tem que vir alguém de fora, irmão, para dar um exemplo para mim e para você do que significa humildade? Será que tem que vir alguém de fora, irmão, para mostrar para nós, para mim, para você, o que significa amar? Caleb não só ouvia, mas ele também amava tanto a Deus que ele nem questionou. Ele simplesmente foi para aquela terra. E como eu disse, ele olhou tudo. Ele poderia ter feito como os outros 10. Mas ele não só viu aquilo, mas ele viu aquilo que Deus tinha de melhor. Tanto que Moisés abençoou ele com aquela terra. Moisés não, Josué. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, ou seja, para toda a vida. Porque, irmãos, o que tiver de ruim lá, Deus está tratando já. O que tiver na sua terra, que você vai possuí-la, que já possui em nome de Jesus, o que tiver de errado lá, Deus já está tratando, irmão. Deus já está preparando ela. Deus já limpou. Você só tem que entrar nela e fazer o que tem que fazer, que é glorificar o nome do Senhor. No versículo 11 ele diz assim, ou seja, no versículo 10 diz assim: agora pois o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Como disse o nosso apóstolo, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal ainda é agora,
para a guerra, para sair e para entrar. No versículo 12 diz assim: agora dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Está aqui, irmãos. Ele confirmando aquilo que Deus havia prometido para ele lá atrás. Por que será que Deus ainda não realizou talvez algo na sua vida ainda? É porque Ele está demorando? Não, irmão. Porque quando Deus permitir que aquilo aconteça, que você tanto tem pedido, será o melhor. Será o melhor na tua vida, será o melhor na tua casa, na tua família, na vida do teu filho. Pessoas que têm problemas com seus filhos, com problemas de droga, pessoas que têm problema com seus maridos por causa do alcoolismo, outras situações. Você vai desistir da promessa que Deus sobre a tua vida? Que eu e a minha casa faremos o que, irmãos? Eu esqueci. Estou ficando com a memória fraca, né? Nem isso estou me lembrando mais, né, irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Caleb e os seus filhos estarão servindo ao Senhor na terra que Deus prometeu para eles, quando eles tomaram posse dela, pisando nela. Vai haver situações na vida de alguns aqui que você vai ter que tomar um posicionamento e dar um passo à frente. Porque, irmãos, no mundo espiritual, assim, quando você dá um passo para trás, o inimigo ele avança. Quando você dá dois à frente, ele se afasta. Essa é a verdade. Existem muitas coisas que Deus quer realizar nas nossas vidas, mas muitas vezes pela incredulidade nossa, muitas vezes, será que vai dar certo? Será que eu posso? Eu coloquei 5 propósitos diante do Senhor esse ano. E desses 5 propósitos, eu falei: Senhor, eu vou batalhar por isso, porque esse ano de 2025, o Senhor está permitindo que eu ainda tenha vida. Com 61 anos, graças a Deus, eu vou buscar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque, irmãos, eu cansei de viver as situações que eu vivi no ano de 2024. Só tive lutas e outras coisas mais que só Deus sabe. E eu acredito que a sua vida é a mesma coisa. Então, eu vou buscar aquilo que Deus prometeu para mim. Que tudo que eu tenho que fazer é ir. Porque Ele já está lá, já preparou. E quando eu digo para mim, eu estou dizendo para você também. E pode ter certeza, já é teu. Você só precisa tomar posse, em nome de Jesus. Dos 5 propósitos, apóstolo, um deles é um curso de elétrica que eu quero fazer. Além de outros mais que eu coloquei. E eu quero que você entenda que coisas materiais, Deus não pode ser um Deus na sua vida só pelos bens materiais. Como aquele louvor que diz, né, que eu não sirva, não quero, como é que é? Não sirva a Deus pelo que Ele pode fazer, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é. E Ele é tudo. Ele é Deus. Ele pode fazer tudo na minha vida e na sua vida. Que esse ano de 2025, na nossa família IPA, Deus possa fazer o que Ele assim quer fazer. Muito, muito mais do que nós possamos imaginar ou querer. Coisas que você nunca viu, nunca ouviu e nunca a sua boca falou ou alguém falou. É o que Deus tem para a nossa igreja, a IPA. É o que Deus tem para você, família, para você, pai, para você, mãe, para você, filho. Existe uma promessa de Deus para a sua vida, e você precisa tomar posse disso. Não importa a situação que nós venhamos a passar, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor Ele é com a família IPA. Louvado seja o nome do Senhor. As promessas dele se cumprirão, irmãos. O Senhor estará levantando muito mais pessoas, muito mais famílias, e vamos possuir esse lugar, sim. A direita, a esquerda, a frente, os fundos, não importa. Se Deus nos colocou aqui, verdadeiramente, vai se expandir, vai se enraizar para vários outros lugares, porque a promessa de Deus, ela não falha, ela se cumprirá no tempo de Deus, em nome de Jesus.
pessoas que estão nos assistindo nesse momento, dos presídios, novamente eu torno a falar. Tem algumas pessoas que sairão do presídio. O Senhor falou muito forte no meu coração sobre isso. E essas pessoas estão saindo porque Deus está dando a elas uma chance, uma oportunidade de fazer diferente daquilo que eles viveram. Como Deus nos dá chance todos os dias, irmãos, eu falo assim, Deus me dá chance todos os dias para me reconhecer e procurar fazer direito as coisas. E nesta noite Deus está dando para você oportunidades. Presta atenção, irmãos. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei o que você tem pensado ou o que você planeja fazer. E lá do outro lado, tirar a sua vida não vai resolver. Tirar a sua vida não vai resolver. Mas entrega a tua vida para Jesus Cristo. E eu te garanto e te provo o que Ele vai fazer. Se Deus tem feito comigo isso, que eu morei na favela do Heliópolis 30 anos. Eu poderia estar andando com uma arma na cinta, porque eu tive oportunidade para isso. Eu poderia ser uma pessoa errada, tive oportunidade também para ser isso. Mas o Senhor me deu uma oportunidade de conhecê-lo. Eu fui uma pessoa que, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu fui uma pessoa, será para quem seja aqui ou nas redes sociais, que quando a gente brigava dentro da minha casa, eu quebrava as coisas. Até que um dia, os policiais foram me buscar em casa, com armas na mão. Se Deus trabalhou na minha vida, Ele trabalha na sua, Ele trabalha no seu esposo, na vida do seu filho e da sua esposa. Se Deus fez isso na minha vida, fez na vida do pastor Marcelo, na vida de muitas outras pessoas, pastor Laurito, se Ele me permite estar falando aqui também, me perdoe, tá, querido? Ele pode fazer na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Porque a promessa de Deus não era só para mim. Quando eu declarei Jesus Cristo na minha vida, que eu o reconheci como meu único e suficiente Salvador, logo depois a minha esposa veio, e o Senhor buscou ela através do Salmo 23, e logo depois veio a minha sogra, os meus filhos, e os meus cunhados, em nome de Jesus. A promessa não é só para você, a promessa é para os seus, para aqueles que estão longe e para aqueles que estão perto. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Que no ano de Caleb, as coisas possam tomar um rumo diferente nas nossas vidas. Que nesse ano de Caleb, o ano de 2025, talvez para muitas pessoas que não têm Jesus Cristo no seu coração, possa dizer, vai ser o pior ano que tem. Sim, vai. Se você pensar assim, que nem aqueles 10 lá, lembra dos 10? Que deixou o povo todo triste e apavorado. Imagine só que eles não contaram para eles terem chegado a essa situação. Mas seja como Josué e Caleb, que não ficam reparando as coisas ruins. Coisas ruins você não precisa nem ligar a TV, você anda no meio da rua, você vê. Mas vamos começar a direcionar a nossa mente, trabalhar na nossa mente. Vamos direcionar os nossos olhos para aquilo que nos traz esperança, para aquilo que nos dá força, que nos ensina a sermos perseverantes. É o que Deus tem para mim e tem para você. Louvado seja Deus. Em dezembro, eu fiz 29 anos de casado com a minha esposa. E só Deus sabe como foi difícil chegar até aqui. Eu não sei o que Deus prepara para você, meu querido. Eu não sei o que Deus prepara para a tua família. Não sei o que Deus prepara. Mas pode ter certeza que no ano de 2025 muitas coisas começarão a acontecer. Se você crer e você colocar a tua vida diante de Deus. Quando você chegar na sua casa,
Se o seu filho não está com você, está longe, liga para ele para saber como é que ele está. Liga para tua filha. E se ele estiver em casa, não veio, dá um abraço nele, dá um abraço nela e diz: eu te amo. Porque a maior promessa que Deus tem para nós é a unidade na família. Porque eu te digo uma coisa com toda certeza e convicção: se a nossa família não estiver bem, nada em nós vai ficar bem. Nada em nós vai ficar bem. Amém, meus amados? Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Peça para que o Espírito Santo possa estar nesse momento visitando o teu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou fazer isso. Mas quando o apóstolo estiver orando pelos propósitos que nós colocamos nesse papel, pense bem. Tome posse, tenha certeza daquilo como Caleb teve, que ele não duvidou, não questionou, ele simplesmente foi, pisou, e aquilo foi lhe dado como uma herança perpétua, para ele e para os seus filhos. Assim eu digo para você também, Deus também permitiu que isso também acontecesse na sua vida também, na vida dos seus filhos. São a tua herança, são o seu futuro. Em nome de Jesus.